De volta com o Gazeta Entrevista. Nosso tema agora é saúde. Está conosco aqui a Carla Freire Baeta, que é coordenadora geral de saúde do trabalhador do Ministério da Saúde. E ela está no Acre, veio acompanhar aqui algumas atividades, inclusive um curso de formação para os profissionais das áreas afins. E esse trabalho é feito junto ao poder público. E a gente vai discutir um pouco dessa questão da saúde do trabalhador de forma geral. Carla, o que a gente percebe é que o trabalhador brasileiro, de forma geral, ele às vezes compromete a própria saúde tendo como prioridade a sobrevivência, né? Se coloca numa situação de risco porque é obrigado a se sustentar, a levar o sustento para a sua família. Então, a saúde acaba ficando em segundo plano. O Ministério da Saúde tem essa sensibilidade, tem essa percepção? Sim, Rogério, boa tarde. Boa tarde. É importante isso que você coloca, porque isso faz parte do modelo capitalista, né? Onde a briga por produtividade, por aumento, né, é sempre aí do trabalho realmente, pode levar a algum adoecimento, né? Lembrando que, inicialmente, se eu pensar, né, no trabalho, na sua origem, ele deveria ser fonte de saúde e não de adoecimento. O Ministério da Saúde tem sim essa sensibilidade, né, e a área específica de vigilância em saúde do trabalhador, ela faz a vigilância, realmente o vigiar de como que está a saúde do trabalhador brasileiro. Não sai muito mais caro depois ter que cuidar da saúde do que criar mecanismos para impedir isso? Exatamente, por isso que é um trabalho transversal, interdisciplinar, onde o empresário, a empresa, o trabalhador, e aí representado pelos sindicatos, controle social, o Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e Desenvolvimento, Previdência, fazem um trabalho articulado nesse sentido, de trabalhar com a promoção e a prevenção da saúde. Mas para eu trabalhar com essa promoção, essa prevenção e essa proteção, eu preciso saber do que eu estou falando. E é por isso que a gente fala que é necessário conhecer o perfil de adoecimento e mortalidade dessa população trabalhadora. E aqui no Acre, na Amazônia, que é uma região comum a vários estados, como é que tem sido isso, né? O que vocês têm de informação? É importante ressaltar que o perfil produtivo de uma região, ou seja, as principais atividades econômicas daquela região, elas acabam meio que nos dizendo sobre a causa ou as causas de adoecimento, né? Então, de uma forma geral, o que a gente tem hoje notificado no nosso sistema de informação do Ministério como principal causa, né, de adoecimento são os acidentes de trabalho grave e fatais. E onde que estão esses acidentes? Estão nas indústrias, nas fábricas, nos acidentes de trajeto, então a pessoa está indo para o trabalho e se acidenta, né? Está, por exemplo, na parte de construção civil, onde o trabalhador, né, acaba tendo uma queda e se machucando, né? Então, assim, esse perfil produtivo, ele diz muito sobre essa questão, né, realmente da saúde e doença. Especificamente aqui no Acre, eu acho que é importante a gente falar, né, apesar de ter diminuído, a gente tem a atividade extrativista, a gente tem também a agricultura. O que chama atenção, no caso principalmente da agricultura, a questão do uso de agrotóxicos de forma indiscriminada, sem equipamento de proteção para a proteção desse trabalhador. No caso, por exemplo, do adentramento nas florestas, a gente tem aí uma série de zoonoses, de arboviroses que estão, né, presentes no ambiente, né, da mata, da floresta, e que podem aí vitimar e podem adoecer esse trabalhador. Eu acho que falta um pouco de conscientização, no sentido de que, às vezes, no setor privado, né, o empresário, o industrial, ele acha que investir na saúde vai gerar mais custos, quando, na verdade, um trabalhador doente, ele produz menos, quer dizer, encarece a produção. Enfim, esse paradoxo, como é que vocês trabalham isso? Outro ponto importante, é onde eu falei que o controle social, a participação social, a participação do trabalhador é essencial, né? Se a gente fizer essa análise da previdência, do número de afastamento, né, do tempo de absenteísmo, das faltas do trabalhador, da aposentadoria por invalidez, realmente isso impacta muito, tanto para o empresário do setor privado, quanto também do setor público. Então, acho que essa conta é importante. Quanto isso realmente custa, né, para o empresário, quanto isso custa para o setor público, quanto custa para a saúde, porque a gente tem, né, por trás disso aí, internação, recuperação, reabilitação. E a forma de trabalhar preventivamente com promoção é realmente a mais estratégica para que eu tenha, além da diminuição, né, dos custos com isso, uma qualidade realmente de vida no trabalho e a fonte realmente de saúde. Agora vamos para o outro lado, né? Porque, de qualquer modo, tem gente que usa de má fé e se aproveita de situações para auferir vantagem. Por exemplo, um trabalhador que, de repente, quer forçar uma barra para pegar lá
um atestado, né, ou até mesmo um benefício, ou até mesmo aposentadoria. Esse outro lado, tem que ter muita fiscalização também. Acho que a fiscalização do trabalho ela tem uma importância, né? O auditor fiscal faz esse tipo de fiscalização para detectar se no ambiente, no processo de trabalho, existe realmente algum fator de risco. Complementarmente, a saúde também faz essa fiscalização, principalmente quando a gente está diante de uma suspeita de um agravo, de uma doença relacionada ao trabalho. Por exemplo, se eu tenho um surto num frigorífico, né? Vários trabalhadores são acometidos por um surto. Então, antes de falar que o problema está no ambiente de trabalho, eu tenho que averiguar esse ambiente de trabalho, eu tenho que identificar os riscos nesse ambiente para realmente ver o quanto aquilo tem relação com o trabalho. Em algumas situações é muito difícil a identificação, por exemplo, transtornos mentais e comportamentais, que tem crescido não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, que parcela disso realmente tem a ver com a relação de trabalho? E que parcela tem a ver, às vezes, com o ambiente domiciliar, com o ambiente doméstico? Então, essa diferenciação, essa linha é muito tênue e os profissionais, tanto do setor, né, do trabalho quanto do Ministério da Saúde, têm realmente que ter essa percepção, essa capacitação para essa identificação. E como é que tem sido esse trabalho de capacitação de todas as instituições envolvidas? Porque você falou em transversalidade, de fato isso compreende todo mundo do trabalho, né? Com certeza. Ontem, na abertura desse curso básico de vigilância em saúde do trabalhador, a gente estava com o Ministério Público do Trabalho, né, com o Ministério Público, com a própria Delegacia Regional de Trabalho, Superintendência Regional de Trabalho, porque é realmente transversal, com representante do controle social, do sindicato. Nesse curso especificamente, ele é um curso que está sendo oferecido para os profissionais de vigilância em saúde, mas temos representantes do setor dos sindicatos. Né? Então, vários sindicatos, várias pessoas que representam o trabalhador estão participando também, porque eles também são figura ativa nessa identificação no ambiente de trabalho. Eles são os primeiros a detectarem, tem problema. E aí, né, vira até a área de saúde para nos chamar. Eu não sei se o Ministério faz essa leitura, se tem algum dado concreto, mas até que ponto a situação econômica do país influencia? Porque hoje tem gente pedindo a Deus um emprego, qualquer que seja, né? E aí depois é que vai pensar em um emprego com condições ideais. Então, isso afeta, né, a condição econômica do país? Afeta muito, Rogério. Então, quando a gente fala, né, nesse momento em terceirização, né, em algumas flexibilizações na forma de trabalho, a gente tem que olhar também com um certo cuidado. Se a gente avaliar os dados do ano passado, de 2 anos para cá, aumentou o número de informalidade, por exemplo. Né, várias pessoas que estavam no mercado formal, né, pela questão econômica, acabaram, né, saindo desse mercado e montaram seus próprios negócios, muitas vezes sem entender, às vezes, o risco que está atrás. Por exemplo, a pessoa resolve montar uma fábrica de saneante no fundo de quintal, do quintal da sua casa. Ele não sabe que tem um risco envolvido nisso aí. Então, sim, a questão econômica influencia muito nesse quadro. Conversei aqui com Carla Freire Baeta, que é coordenadora geral de saúde do trabalhador do Ministério da Saúde. Muito obrigado. Mais alguma informação, Carla? Acho que é isso, Rogério, e fica, né, realmente colocado o quanto é importante que o trabalho seja fonte de saúde e não de adoecimento. Muito bem. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Gazeta Entrevista. É só um instante, até já.